pessoal. Hoje nós vamos reforçar o método das partidas dobradas. O que são partidas dobradas? Na contabilidade, todo o registro de um fato é feito através de uma partida dobrada. Toda conta que eu debitar, ao mesmo tempo eu vou creditar em outra conta. O que significa isso? Toda aplicação de recursos terá uma origem correspondente de igual valor. Só que na contabilidade, as aplicações nós chamamos de débitos e as origens nós chamamos de créditos. E como que há essa visão na contabilidade? Vamos procurar entender sempre visualizando o balanço patrimonial. Nós já aprendemos que o balanço patrimonial é composto pelo grupo ativo, que é formado pelos bens e direitos da empresa. O grupo passivo, que representa as obrigações para com terceiros. E o patrimônio líquido, que são os créditos dos proprietários perante a empresa. Então vamos dar início ao nosso raciocínio. Vamos imaginar que uma empresa foi aberta com um capital social no valor de R$500 mil. Esse é o primeiro lançamento que o contador vai fazer nos livros contábeis, utilizando as partidas dobradas. Não há débito sem crédito correspondente. A conta aplicada será o caixa, é onde vai entrar o dinheiro. As aplicações nós chamamos de débitos. A conta de origem é o capital social. Essa conta representa os proprietários. Então nós temos débito, caixa, crédito a capital social. Como nós trabalhamos obedecendo a linha da ESAF, então todo débito corresponde a um crédito. É por isso que nós utilizamos esse azinho aqui quando creditamos a conta. Como eu havia falado, a empresa foi aberta com capital social no valor de R$500 mil. Vamos tentar entender por que na contabilidade o caixa ficou devedor. Dá uma olhada aqui no nosso balanço. A empresa acabou de adquirir um bem. Esse bem é guardado no ativo. Nós vamos chamá-lo de caixa. R$500 mil. Por que a empresa tem um bem? Porque ela deve esse valor ao seu proprietário, aos seus proprietários, né? Podem ser vários. Então, os proprietários são os credores da empresa e a empresa é a devedora dos proprietários. Então, não há débito sem crédito correspondente. Então, o caixa é devedor e o capital social é o credor dessa história. O patrimônio líquido representa os créditos dos proprietários. Então, nós vamos colocar o capital social aqui, no patrimônio líquido. Dá uma olhada. O capital social, R$500 mil. Veja, não há devedor sem um credor correspondente. A empresa deve aos proprietários R$500 mil. Os proprietários têm um crédito com a empresa de R$500 mil. Vamos agora dar mais um passo na nossa empresa. Nós vamos pegar o dinheiro que está no caixa e vamos depositar uma parte na conta bancária. Então nós vamos abrir uma conta bancária. É o próximo lançamento do nosso contador. Não há débito sem crédito correspondente. A conta debitada é a conta onde vai aplicar o recurso. Eu vou aplicar na conta bancária. Então nós vamos chamar de bancos. A conta de origem é de onde veio o recurso. Então, o credor do banco será o caixa. O dinheiro eu estou retirando do caixa. Então, crédito a caixa. Vamos supor que nós depositamos aqui R$300 mil. Então, dá uma olhada. A conta bancária recebeu o valor, foi aplicado. A conta caixa foi a origem do valor. Não há débito sem crédito correspondente. Não há aplicação sem origem. Se eu fosse olhar isso no balanço, o que eu tenho que pensar? O caixa não tem mais R$500 mil. Eu retirei R$300 mil para depositar na conta bancária. Então, meu caixa agora tem apenas R$200 mil. Mas a empresa agora tem uma conta bancária, onde está depositado o valor de R$300 mil. E sempre lembrando as partidas dobradas. Olha, a empresa tem bens e direitos no total de R$500 mil. Ela deve isso aos seus proprietários. Então, os proprietários são donos desse R$500 mil. Vamos para mais um passo da nossa empresa. Agora nós vamos comprar um imóvel, só que esse imóvel nós vamos comprar financiado. Então, ó, a conta aplicada, imóveis, é o que está entrando na empresa. Então, nós estamos aplicando em um imóvel. A conta de origem, eu não vou pagar agora. Se eu fosse pagar agora, a origem seria o caixa ou o banco, depende de como eu fosse pagar. Se eu fosse pagar em dinheiro, caixa.
Se eu pagasse em cheque, bancos, mas eu fiz um financiamento. Então a origem para comprar esse imóvel foi a conta financiamentos. Então olha só, não há devedor sem credor correspondente. Nós acabamos de comprar um imóvel no valor de 400 mil reais. É um valor hipotético, apenas para análise contábil. Vamos verificar esse raciocínio no balanço. A empresa acabou de adquirir um bem. O bem eu guardo no ativo. Imóveis, sempre no plural, porque nós podemos comprar vários imóveis. Imóveis, 400 mil. Toda aplicação tem uma origem. Foi aplicado na conta imóvel. A origem é o financiamento. Só que o financiamento é um crédito de terceiros e não dos proprietários. Por quê? Porque a empresa comprou isso com financiamento em algum banco. Então esse banco tem um crédito com a nossa empresa. Então a nossa empresa assumiu uma obrigação com terceiros. Nós vamos registrar isso no passivo. Olha, financiamentos, obrigação de 400 mil. Tudo que a empresa tem, ela deve. Até agora, a nossa empresa tem um total aqui de 900 mil reais. Em contabilidade, significa que ela deve 900 mil reais. Para quem que ela deve 900 mil reais? 400 mil, ela está devendo a terceiros. 500 mil, ela está devendo aos proprietários. Então, olha, o ativo tem a natureza devedora. Então, nós falamos que o ativo é devedor. Todos os bens e direitos que nós possuímos, a empresa deve a alguém. No caso dessa pequena empresa, ela deve 900 mil. Uma parte ela deve a terceiros. Então, o passivo é o credor da empresa. Terceiros são credores da empresa. O restante, ela deve aos proprietários. Então, nós falamos que o patrimônio líquido também é o credor nessa história. Então, olha, todo débito tem um crédito correspondente de igual valor. Agora vamos só dar mais um passo e encerrar esse raciocínio. Vamos imaginar que passou um determinado tempo e a nossa empresa resolveu pagar uma parcela do financiamento. Agora eu vou pagar a parcela do financiamento, mas eu vou pagar com um cheque. Então olha, a conta que eu vou aplicar é o financiamento. Então eu debito financiamentos. A conta aplicada é a que recebe o débito. E de onde eu vou tirar esse dinheiro para pagar o financiamento? Eu estou pagando ele com cheque. Então a origem desse dinheiro vai ser a conta bancária e não a conta caixa. Então o credor dessa história será a conta bancos. A parcela que eu paguei foi de apenas 10 mil reais. Então olha, não há aplicação sem origem. Eu apliquei no financiamento o valor de 10 mil. Então a obrigação de 400 caiu para 390 mil. Certo? Mas na nossa conta bancária, né, na conta bancos, eu retirei 10 mil reais. Então, onde tinha 300 mil, passou agora a ter apenas 290 mil. Veja só, o ativo da empresa reduziu 10 mil reais. Então, nós não temos mais 900 mil. Nós temos agora 890 mil. Mas, em compensação, as obrigações também reduziram 10 mil reais. Então, continua com a mesma linha de raciocínio. Se a empresa tem 890 mil, ela deve 890 mil. 390 ela deve a terceiros. 500 ela deve aos proprietários, totalizando os 890 mil. Esse é o nosso raciocínio de partidas dobradas, onde não há devedor sem credor correspondente, onde o ativo, nós falamos que é um grupo devedor, ele tem a sua natureza devedora, e o passivo e o patrimônio líquido tem a natureza credora. Então esse é o raciocínio de partidas dobradas para a nossa aula de hoje.